Muito bem, estamos de volta. Hoje a gente está falando sobre como ganhar massa magra, composição corporal. Doutora, já está aqui com a gente a nutricionista respondendo, nos ajudando a entender essa matemática. E chegou pergunta aqui que eu gostaria de voltar ao bloco já trazendo essa pergunta. Quem fala com a gente é a Sirlene e ela diz, lá de Salvador, sou muito magra, mas sou extremamente preocupada com a minha alimentação. Ela diz aqui, não gosto de comer guloseimas porque prefiro ser magra e saudável, mas tenho dificuldade em ganhar massa magra. O que posso fazer? É a dúvida da Sirlene aqui. E parece que a doutora caiu novamente a conexão. Olha, quando a gente faz programa assim, pode acontecer, porque dependemos da internet, que às vezes oscila. Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência para ter aqui a doutora Niara com a gente novamente. Agora é o seguinte, nem sempre a gente consegue fazer essa matemática sozinho. É muito importante buscar auxílio de um profissional da saúde, né? Nutricionista, e tem mais a questão de ter aquela afinidade. Porque se o profissional não segue uma linha que você concorda, que você confia, aí dificilmente vai dar certo. Doutora, você viu a pergunta da Sirlene aqui? Ouvi. Gente, me perdoa, viu? A internet quer me derrubar. Não se preocupe, acontece. Mas fala aí, o que ela pode fazer? Você viu que ela é magra e quer ganhar massa magra, tem dificuldade para ganhar massa magra e é preocupada com a alimentação, é consciente a Sirlene. Ai, acho que hoje tá difícil. Tá instável, né? Tá instável. Mas olha, só para mostrar para vocês, vamos mudar um pouquinho aqui a história de massa magra e massa gorda. Eu não vou falar muito sobre isso, porque não é nem a minha área. Mas composição corporal, homens e mulheres têm a distribuição feita de maneira diferente. Então, olha, vamos falar de massa muscular, tecido muscular para homens. Olha aqui, seria essa região responsável por 45% do tecido muscular, enquanto que as mulheres, olha a comparação, gente, tem cerca de 36% de tecido muscular. Por isso que os homens têm mais facilidade para definir músculo, para ficar mais torneado, mais marcado. A gente tem que ralar um pouquinho mais se quiser ter isso, porque a gente tem uma composição, tecido muscular, a nossa porcentagem é bem menor do que a dos homens, tá? Vamos partir aqui, olha, gorduras essenciais, olha aqui os homens e olhem as mulheres, que discrepância, que diferença, 12% de gorduras essenciais. Tá? Homens só 3%, mulheres 12%. Será que é por isso que a gente tem mais dificuldade, né, de perder gordura indesejável? Bom, vamos falar um pouquinho agora de gorduras não essenciais. Olha o homem, 12%, enquanto que as mulheres têm 15%. Relativamente equiparado aqui, né? Ossos, homens 15%, mulheres 12%, estou fazendo a comparação aqui. Como difere homem para mulher, né? E por fim, outros órgãos, homens 15%, até para fechar a matemática, né? Porque aqui tem bastante tecido muscular. E as mulheres ganham aqui 10%, os 10 daqui, quem sabe, arredondando a conta, para outros órgãos, então. Então, a composição corporal é muito diferente de homem para mulher. É preciso respeitar isso também. Eu acho que a gente não consegue mais conexão com a doutora vamos tentar? Doutora Niara está por aí? Será? Eu acho que a gente... Tá me ouvindo, Teru? Tô te ouvindo, doutora. Ah, meu Deus do céu! Jesus, me ajuda! Ao vivo é assim mesmo, fica tranquila. Será que a gente consegue entender, doutora, então, como ganhar massa magra através da alimentação, que é a grande dúvida, acho que, da maioria dos nossos amigos que nos assistem hoje? Então, o que é mais importante a gente falar, né? Na verdade, para essas pessoas que buscam ganhar massa magra, a gente sempre vai ter que conciliar treino, né, junto da alimentação. Não tem como a gente isolar uma coisa da outra. Entender a nossa composição corporal, entender quais são os compartimentos que compõem o nosso corpo, que está muito bem desenhado aí no estúdio, é a gente entender que mais do que qualquer coisa, né, a gente precisa realmente ter os nossos horários de treino,
Essas pessoas que quiserem ganhar massa magra vão precisar, sim, algumas vezes ir para uma suplementação, tá, gente? E nessa suplementação, eu não estou falando só que seja proteína, pelo contrário, as pessoas fazem isso de forma errada, tá? A gente tem que pensar em bons carboidratos, além da proteína e além da alimentação como um todo, tá? Então, assim, quem hoje precisa aumentar ou ganhar massa magra, entenda que não é ganhar peso, mas é aumentar massa magra, ganhar músculo, tá? Enfim, Peru, se você quiser fazer mais alguma pergunta, Sim, eu tô afobada aqui. Eu tenho uma pergunta, porque é o seguinte, uma pessoa magra, ela pode ganhar massa magra só com a alimentação? Você disse assim que talvez vai precisar de uma suplementação. Explica pra gente melhor isso. Uma pessoa que precise ganhar massa magra, jamais ela vai conseguir isso só pela alimentação. Tá sendo bem clara. Ela vai conseguir fazer isso pela alimentação e juntos de treino. Tá. E esses treinos vão ter que ser tanto aeróbico quanto anaeróbico. De preferência, com mais musculação do que o treino aeróbico, porque a pessoa, senão ela perde peso muito rápido. Ela é do corpo que faz gastar energia de uma forma mais rápida. Então, assim, por isso que a gente começou, era a intenção, né, pelo menos, de iniciar o nosso programa aqui explicando as diferenças entre cada padrão, né, de corpo, para entender que no corpo mais magro, se ela exagera num treino aeróbico, por exemplo, ela perde muito fácil, inclusive massa magra, mas ela tem uma dificuldade para ganhar massa magra muito grande. Tá. Por isso agora tem que estar treinando e se alimentando muito bem. Inclusive com um bom suplemento, isso aqui não é só proteína, tá? Em alguns casos. Deixa eu te fazer essa última pergunta aqui, doutora. Quais são os riscos de se ter um percentual de gordura elevada? Só para fechar aqui, fala pra gente essa diferença entre massa magra, massa gorda e gordura, porque tem confusão aí. Sim, tem muita confusão. Eu atendo vários pacientes, tá? Eu atendo vários pacientes que são magros, mas quando eu faço a bioimpedância, que é uma das técnicas de avaliação da composição corporal, eles têm obesidade oculta, né? Então, assim, a gordura corporal deles está elevada, né? Então, a gente tem que só nivelar isso, entender melhor isso, e para isso que existe esses exames, esses critérios, né, de análise da composição corporal, para a gente ver as diferenças e para a gente ver, na verdade, como que é a estrutura corporal de cada pessoa. Só para encerrar, entendam que a pessoa que é magra, ela vai ter um pouco mais de trabalho para ganhar massa magra do que quem quer perder gordura. Entendam isso, tá? E você tem que sempre buscar profissionais que estejam com esse olhar, que possam ter essa amorosidade para cuidar de você, porque o magro é sempre aquele invejado, né? Ai, nossa, eu queria ser que nem você. Muitas vezes as pessoas falam isso. Só que por trás do magro, às vezes tem uma grande dor, porque ele também queria ser cuidado como todas as outras pessoas também são. Com certeza, e saúde em primeiro lugar. Doutora Neara, muito obrigada, viu, pela participação e paciência com a gente aqui no Vida e Saúde hoje. Me perdoa. Fica tranquila, a gente vai ter outras oportunidades, com certeza a gente quer você aqui participando de novo, tá? Muito obrigada de coração e um beijo no coração de todos vocês. Tá bom, até a próxima. Agora, você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre o seu melhor e por completo. E pensando nisso, você já sabe, né? Nesse mês de agosto, a gente preparou uma super promoção para você se beneficiar dos produtos da Novo Tempo. Pois é, isso mesmo, tem camisetas, tem CDs, DVDs, dos mais velhos aos mais recentes e muito mais. E o melhor de tudo, gente, tem cupom especial de 15% de desconto em todos esses produtos para você que sempre acompanha o Vida e Saúde. Então você pode acessar agora mesmo novotempo.com/gravadora ou ligar aqui pra gente. O número é 0300 789 1111 e no final da compra não esquece de adicionar o cupom, tá? VS15 para você ter esse desconto especial. Olha, aproveita essa oportunidade, vai fazer muito bem para você. Bom, seguinte, pessoas boas e ruins sofrem. Você já viu isso na sua vida, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas qual é o significado do sofrimento em nossa vida?
Esse é o assunto do Claramente que você confere agora. Olá, que bom que você está aqui de novo com a gente no Claramente. Sabe, uma das grandes limitações da psicologia atual é o fracasso em explicar o sofrimento. É verdade. Algumas explicações psicológicas sobre o sofrimento humano são importantes e válidas no processo de ajuda humana, mas são limitadas e carecem de aprofundamento, o que só é possível incluindo a visão espiritual da humanidade. Seguimos perguntando o porquê do sofrimento, seja na nossa vida ou na vida de outras pessoas, não é mesmo? No atendimento com psicólogo e psiquiatra é possível obter alívio, compreensão das causas da dor emocional, apoio, porém tem sofrimentos que esses profissionais são impotentes para acabar com eles. Por exemplo, seu filho jovem morre num acidente de carro porque outro motorista estava bêbado e bateu no carro dele. A sua filha pequena morre vítima de uma bala perdida num confronto entre a polícia e traficantes. Você descobre que está com câncer grave aos 50 anos de idade. A pandemia do vírus corona leva seu pai a falecer. Dores como estas não são facilmente aliviadas, seja com ajuda psicológica ou não. Porém, quando a pessoa vitimada lança mão de recursos espirituais, a angústia, a tristeza, o medo podem se tornar mais suportáveis e até aliviar bem. No sofrimento de cada pessoa diante das tragédias incompreensíveis, existe um convite ao diálogo com Deus. Você pode fazer isso na forma de questionar, de chorar, discutir, de refletir. Esse é o diálogo espiritual necessário num nível mais profundo do ser que possibilita um alívio além do que a psicologia, a psicoterapia pode oferecer. Em meio à dor, é importante que você mantenha contato com Deus pela oração, pela meditação na sua palavra, porque se devido ao sofrimento você sentir raiva de Deus e romper o relacionamento com Ele, haverá uma perda de apoio que só Ele pode dar em certas circunstâncias trágicas. E no contato com Deus, em oração, é importante falar da sua raiva, da sua frustração com Ele, talvez sentindo isso por Ele, né? E Ele não vai impedir que você fale, Ele também não, você pode falar da sua raiva, por que Ele não impediu que você tivesse aquele sofrimento. Você pode falar com Deus de uma forma honesta, sincera, desabafando, e Ele vai acolher você. Falar ajuda a curar. Num artigo com o seguinte título, Discernindo o significado do sofrimento humano através do discurso das escrituras judaico-cristãs e outros ensinamentos da fé, esse artigo foi publicado em 19 de agosto de 2014 pela Academia Americana de Cuidados Paliativos e Medicina Paliativa. O autor desse artigo comenta sobre a verdade de que achados científicos não conseguem compreender suficientemente o significado ou a profundidade do sofrimento humano e, assim, se faz necessário entrar num caminho de peregrinação à procura de algum significado no meio das perguntas e dores existenciais colocadas pelo sofrimento humano. No mundo materializado, que vive falando de produção, de rendimento econômico, crescimento financeiro, bolsa de valores, produção industrial, telemedicina, tecnologia médica de ponta, o caminho espiritual transcendental não é muito bem compreendido como fonte de busca de alívio para nossos sofrimentos. Eu acho triste que tantos homens e mulheres que viveram décadas como poderosos empresários e empresárias bem-sucedidos profissional e economicamente, ao chegarem lá nos seus anos 60, se defrontarem com uma sequela de infarto ou de um acidente vascular cerebral ou mesmo um câncer. Eles passam a comentar, no meio do sofrimento, que se pudessem voltar atrás na vida, teriam tomado outras decisões quanto à obsessão pelo enriquecimento e passariam a exercer mais misericórdia, mais compaixão e valorizariam mais a família.
Esse discurso é infelizmente comum nessas pessoas. Eu já atendi muitas delas em meu consultório ao longo dos anos. Por que nós só abrimos nossos olhos para algumas verdades da vida somente após muitos anos e só quando surge algum sofrimento difícil de enfrentar? As histórias de sofrimentos pessoais refletem a singularidade de cada pessoa, porém elas contêm muitas coisas semelhantes. Nos bastidores não existe muita diferença de como reagimos quando as tragédias nos afetam. Claro, tem gente que se desespera e faz besteira, e tem gente que suporta a dor de forma construtiva. Porém, as emoções que surgem nas tragédias são parecidas em todos nós. Veja reações de pessoas ligadas a Deus conforme o relato das Escrituras Sagradas. Davi desabafa dizendo assim: até quando terei inquietações em meu coração e tristeza dia após dia? Está lá em Salmo 13, verso 1 e 2. Agora veja o salmista no Salmo 44, nos versículos 23 e 24, que diz assim: por que escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? E Jó, lembra de Jó? Jó, no seu desabafo, ele disse assim: transforma-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Está em Jó 3, 3 e 4. O próprio Senhor Jesus, em seu sofrimento imenso, ele desabafou dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Está lá em Marcos 15, 34. Em todas essas declarações, o desabafo foi feito não por faltar fé, mas porque a dor nos leva a desabafar e desabafar alivia. Nos tempos bíblicos havia, e hoje em dia ainda existem, pessoas com o conceito de que o sofrimento humano é produzido por um Deus irado. Eu tinha essa visão antes de conhecer a Bíblia e conhecer Jesus Cristo. Eu tinha medo de Deus porque eu via Deus como um Deus punidor, carrasco. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e ver a verdade ali expressa, meu conceito foi mudando passo a passo e agora eu entendo que o Deus da Bíblia é amoroso, que o Senhor Jesus revelou quem Deus é de fato ao viver aqui e praticar atos de misericórdia, perdão, cura, caridade, apoio, repreensão também, mas sempre com amor. Ainda tem gente, e gente inteligente, que acredita que Deus manda doença sobre as pessoas, manda tragédias. Mas a Bíblia é clara quando mostra que uma coisa é Deus enviar problemas sobre as pessoas e outra é Ele permitir que elas aconteçam. No livro de Jó, é aberta a cortina do mundo espiritual, deixando claro que não é Deus o autor do sofrimento humano. Jó, que era rico, com uma linda família, de repente perdeu tudo, perdeu seus bens, sua família, foi atingido por uma doença severa e muito dolorosa. 3 indivíduos conhecidos dele o visitaram e disseram o que muitos dizem hoje, ou pensam hoje, é de quem sofre. Ah, você deve ter cometido pecados e por isso Deus está te punindo. Na história de Jó, a Bíblia mostra que o sofrimento dele, ainda que seja, ele o pecador, foi produzido porque Deus permitiu que o demônio tocasse em sua vida e na vida de parentes. Claro, isso não quer dizer que todo o sofrimento humano é produzido por demônios, porque você pode transgredir as leis da saúde conscientemente e adquirir uma doença. Nesse caso, a enfermidade surgiu por uma escolha sua e não por castigo de Deus e nem por ação demoníaca. Só nas Escrituras, ao entender o grande conflito entre o bem e o mal, é que podemos compreender as verdadeiras causas do sofrimento humano. Deus é realista e por isso Jesus disse que nesse mundo temos aflições que ele soube bem como é, porque ele viveu aqui e sofreu muito, Jesus Cristo. Mas também Jesus soube enfrentar o sofrimento em sua vida na terra e deixou um exemplo para nós que foi o de viver para ajudar a aliviar a dor das pessoas, dor física, dor mental, dor social, espiritual. E a força que ele conseguiu para viver não é porque ele usava a sua natureza divina, mas porque buscava diariamente a força do Pai. Então Deus usa o sofrimento que nunca é produzido por ele para nos fazer amadurecer e ele nos incentiva a que surja um despertar em nós diante do sofrimento do desejo de ajudar a aliviar a dor do outro. Esta, aliás, é uma atitude que, quando praticada, alivia o sofrimento de quem ajuda.
Eu quero terminar com um texto para você pensar que diz assim: o poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Lindo texto, né? Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigada, doutor César. Que bom esse Claramente, né? Se você quiser rever esse ou outros Claramente, você pode acessar a playlist no YouTube, tá bom? E no próximo bloco, eu vou ter aqui o prazer de receber o Arte Trio. Você que gosta da música, da alegria desse grupo, não perde, é rapidinho. Eles estão comemorando, gente, 22 anos de ministério e tem música nova vindo por aí. Bom, e eles vão degustar comigo essas duas delícias: patê de semente de girassol e também patê de abacate com azeitona. Vida e Saúde volta já.